Bem-vindos ao novo Ian Talks, especial sobre o Pacto Ecológico Europeu. Esta semana, o nosso convidado é o Jorge Moreira da Silva, Diretor-Geral de Desenvolvimento e Cooperação da OCDE. Entre 2013 e 2015 foi também Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia no governo de Pedro Passos Coelho. Hoje estão também connosco o Pedro Melo e o Luís Bravo, do International Affairs Network. Boa tarde a todos. Eu ia começar por pedir ao Pedro para lançar as perguntas ao Jorge, por favor, Pedro. Boa tarde, antes de mais, muito boa tarde, Jorge, e agradeço uma vez mais toda a disponibilidade por estar aqui connosco neste Ian Talk. Começo com uma primeira pergunta mais genérica, perguntando-lhe se considera o pacto, nomeadamente os objetivos e a timeline associada, fazível ou, antes pelo contrário, demasiado ambicioso. Obrigado, é um gosto estar aqui nesta Ian Talk. O pacto deve ser visto como aquilo que nos costuma designar um moving target. É muito pretencioso achar que temos uma chave de leitura hoje suficientemente esclarecida para dizer o que será o mundo e a Europa em 2050. Mas apesar dessa dificuldade de ter uma perspectiva muito determinística sobre aquilo que será em 2050, devemos colocar a ambição alta e depois ir ajustando se necessário. Isso é o que nos diz o passado. Devemos aprender com o passado. Eu fui deputado europeu entre 99 e 2003, depois tive experiências no governo em várias fases e nessa vertente participei em processos da negociação do pacote Clima e Energia 2020, depois do pacote Clima e Energia 2030 e fui vendo o que aconteceu. O que aconteceu foi a Europa a tomar posições de liderança e a trazer cada vez mais ambição sempre que revia as suas estratégias e os seus planos de atuação. E, portanto, eu acho que não devemos ter qualquer receio relativamente às metas que estão identificadas neste pacto. Pelo contrário, acho que devemos carregar na ambição, porque em apenas 5 anos, só para dar um exemplo, Pedro, em apenas 5 anos, e recordo-me de ter negociado o pacote de Clima e Energia enquanto ministro e no Conselho Europeu para 2030, as metas que estávamos a discutir, e na altura muitos duvidavam da possibilidade de as executar, era 40% de redução das emissões até 2030. Em apenas 5 anos, para o mesmo time frame, 2030, já estamos a falar de 55% a 60%, o que significa que muitas vezes a ambição política não é compatível com a potencialidade que existe do lado da tecnologia e do lado da economia. Portanto, acho que não há qualquer receio, pelo contrário, devemos manter inconformismo no diagnóstico e reformismo na solução. Jorge, então aproveito neste seguimento para lhe perguntar se esta ambição ambiental europeia, ou seja, o Pacto Ecológico Europeu mais recentemente, poderá ser um entrave à competitividade deste espaço europeu em detrimento de outras economias menos verdes, ou se acha que, na sua opinião, estará o paradigma social que gera depois toda a procura a mudar. Eu penso que nós vivemos várias fases, e eu tive a sorte, como estive sempre muito ligado a estes temas, várias fases de aprofundamento das questões ambientais no contexto europeu. Durante muito tempo a questão era ética e era meramente ambiental. Devíamos proteger os ecossistemas, proteger o ambiente, combater a poluição, combater as alterações climáticas, porque era absolutamente necessário que o fizéssemos para salvaguardar o bem-estar, para salvaguardar a saúde, para proteger os ecossistemas. A verdade é que hoje a narrativa vai muito além das questões ambientais. A narrativa é uma narrativa de economia e de emprego. Nós não podemos querer regressar a um tempo em que havia que compatibilizar sustentabilidade e competitividade, em que no fundo o modelo de desenvolvimento era eu quanto mais recursos explorar, mais consigo produzir. E havia, portanto, uma relação de linearidade entre a utilização de recursos e a vantagem económica que daí se poderia retirar. Ora, percebeu-se muito facilmente, primeiro, que esse não é um modelo sustentável, que isso ultrapassaria os limites do planeta e que um modelo que fizesse depender competitividade da utilização intensiva de recursos, na prática, levava-nos para uma situação de insustentabilidade do modelo de desenvolvimento por limites do planeta.
Mas há também uma questão económica, que é aquela que eu acho que é mais importante sublinhar neste momento, em especial quando estamos num contexto de pandemia e queremos encontrar uma resposta económica que proteja emprego, que crie emprego e que gere prosperidade. Hoje sabemos que sem uma economia circular, que no fundo não utilize cada vez mais o subproduto dos processos, como origem de novos processos, sem descarbonizar a produção de energia, sem descarbonizar os processos industriais, estamos a ser absolutamente ineficientes, porque estamos, no fundo, a gastar mais do que devemos, estamos a ter mais dependência energética do exterior e, portanto, a onerar o equilíbrio da nossa balança e estamos a perder vantagens numa nova fileira industrial. Eu terei todo o gosto em ir dando exemplos ao longo da nossa conversa, mas recordo-me bem do que aconteceu, era deputado europeu na altura, em 2001, quando na Dinamarca, depois de um processo difícil nos estaleiros, relacionado com o ciclo da indústria naval, que Portugal também viveu, com menor competitividade, os dinamarqueses fizeram a seguinte pergunta. Bom, dado que estamos a olhar para um setor que está datado, que não tem, infelizmente, futuro, pelo menos, com níveis de competitividade que são necessários, o que é que nós podemos fazer numa nova economia com as infraestruturas, com os recursos, com os talentos que tínhamos alocado a esta área da construção naval? E foi aí que nasceu a fileira da produção de equipamento eólico, porque eles perceberam que o tipo de skills que os seus trabalhadores tinham, o tipo de infraestrutura de que dispunham, o sistema tecnológico que estava criado, o sistema de investigação e o equipamento, era perfeitamente possível passar para a construção das torres e para os aerogeradores. E foi assim que nasceu a Vestas, que durante muitos anos foi o principal player nas energias eólicas. Portanto, eu acho que há aqui, não quero trazer aqui uma lógica schumpeteriana, mas eu direi que há aqui uma perspectiva de nova vaga tecnológica que gera uma nova economia, um novo emprego, e portanto eu acho que não faz sentido, Pedro, colocar as coisas de uma perspectiva receosa, pelo contrário, é possível produzir mais com menos recursos e gerar valor com isso. Muito obrigada, eu acho que isso de facto é interessante. E nós temos, no entanto, aqui algumas questões, especificamente, referiste a alguns exemplos, o exemplo dos estaleiros, e de facto em Portugal existem umas especificidades que eu acho que podem ser ajudadas com o Pacto Ecológico Europeu. No relatório que nós escrevemos, ficou muito óbvio, e eu sei também que são dados que são acompanhados pela OCDE, que Portugal tem um desempenho bastante fraco no que diz respeito a indicadores, em alguns indicadores, em particular as emissões de gases com efeitos de estufa e a eficiência energética. E eu acho que este último caso é especialmente preocupante. Nós somos o país que menos reduziu a intensidade energética entre 2000 e 2018. Portanto, estamos a falar de um indicador que é o consumo de energia por unidade de produto. E, portanto, o que eu gostava de perguntar é como é que nós podemos assegurar, em termos de políticas públicas, para já compreender quais são os motivos para esta falta ou para este desempenho em termos de eficiência energética e depois quais é que devem ser as prioridades na utilização dos fundos e em termos de políticas públicas, de forma mais geral, para melhorar esta situação. Nós, em relação às emissões e às energias renováveis, temos um bom desempenho. Portugal é reconhecido como um dos países que mais aposta fez nas energias renováveis. Recordo-me quando estava no governo que estávamos no top 4 a nível mundial, os produtores de energias renováveis, em especial na eólica. Nas emissões tem havido uma redução muito significativa das emissões de gases com efeito de estufa. E, portanto, onde é que está o problema? Está precisamente naquilo que a Inês acabou de dizer, está no lado da eficiência, está do lado da procura, não do lado da oferta. E, portanto, é um erro pensar que se pode esverdear a economia, esverdear a energia, numa perspectiva apenas de supply, portanto, de reduzir as emissões quando se produz energia, sem perceber que o verdadeiro game changer é o utilizador. O utilizador em casa, o utilizador nos transportes, o utilizador na indústria.
E, portanto, os níveis de intensidade energética que temos no PIB, o nível de dependência de energia que ainda temos em relação ao exterior, são elementos que devem justificar uma mudança de comportamentos e de políticas de uma forma muito significativa. Isto é, um país que já tem mais de 60% de eletricidade renovável está no bom caminho, mas energia não é eletricidade. A eletricidade representa apenas 25% do consumo final de energia, o que significa que nós, enquanto não descarbonizarmos do lado da oferta outras coisas além da eletricidade, e nomeadamente nos transportes, não chegaremos lá. Mas um país que tem níveis de intensidade energética no consumo ainda tão elevados, que depende do exterior de uma grande parte da energia que consome, em especial de petróleo para o setor dos transportes, é um país que não está a maximizar todo o seu potencial. Como é que isto se faz? É necessário, obviamente, ter medidas cada vez mais exigentes, e muito foi feito ao longo de vários anos nos edifícios, com padrões mais exigentes de eficiência energética nos edifícios. Os novos edifícios passaram a ter, isto foi legislação europeia, que foi obviamente traduzida para a implementação em Portugal, os novos edifícios passaram a ter obrigações de cumprimento de determinados objetivos de eficiência energética, comportamento térmico dos edifícios, portanto não se pode construir gerando desperdício de energia. A reabilitação urbana também passou a ter que cumprir determinados requisitos de eficiência energética, mas ainda estamos longe, julgo eu, da utilização plena do potencial que temos, por exemplo, na utilização de painéis solares para aquecimento das águas, e estamos ainda, julgo eu, ao nível da utilização de materiais, da produtividade dos materiais e da utilização de materiais, longe daquilo que é aceitável. É daí a ideia da fiscalidade verde. A fiscalidade verde, que quando estive no governo lancei de uma forma muito abrangente e que hoje faz parte do pacto, o Pacto Ecológico Europeu considera que a fiscalidade é um elemento decisivo. A fiscalidade verde pode ajudar a reorientar comportamentos. Hoje nós somos essencialmente tributados por aquilo que produzimos e por aquilo que geramos. E todos dirão que em Portugal a carga fiscal é muito elevada. A verdade é que se nós depois analisarmos a carga fiscal nas suas várias componentes, chegamos à conclusão que a carga fiscal sobre o trabalho e sobre o rendimento das empresas é muito elevado, por comparação com os níveis europeus, mas a fiscalidade ambiental é ainda muito abaixo da fiscalidade ambiental no conjunto dos países europeus. Nós estávamos, quando eu lancei a reforma da fiscalidade verde, estávamos em 16º lugar dos países que mais utilizavam a fiscalidade verde. Daí termos aplicado uma lógica que era taxing more what you burn and less what you earn. Portanto, utilizar as receitas da fiscalidade verde sobre os sacos plásticos, a taxa do carbono, a taxa sobre os resíduos, para daí gerar receitas para alocar à redução do IRS e futuramente isso seria também à redução do IRC. Portanto, isto para dizer que a eficiência energética, como a Inês diz, e a intensidade energética são neste momento, julgo eu, a utilização eficiente de recursos, o maior desígnio, é a mais verde das energias, é a mais verde das opções ambientais, mas isso não se consegue fazer apenas com rotulagem, apenas com regulação. É necessário também um palavrão que é a internalização das externalidades ambientais. E, portanto, pôr um verdadeiro valor nas coisas, isso sim pode fazer a diferença. A minha experiência é de que não há nada mais poderoso do que pôr um sinal de preço. Para quê? Para que comprar verde signifique poupar. Quando nós vamos a um supermercado ou uma outra estabelecimento comercial, comprar verde não pode significar pagar mais. Tem que ser algo que nos permita poupar. E vender verde não pode ser um luxo ou uma questão de boa reputação do setor industrial. Tem que poder significar vencer. Ora, isso só se consegue se colocarmos um verdadeiro preço nas coisas. Se eu, como consumidor, tiver um incentivo para reorientar comportamentos. Isso na água, na energia, mas também podemos estar a falar de água ou de recursos. Daí parecer-me tão importante, Inês,
que este pacto ecológico não se limita às questões climáticas e traga a economia circular. Eu costumo dizer que os resíduos são recursos fora de sítio. Antigamente os resíduos eram a última coisa que existia num processo de produção. Era lixo. Ora, hoje os resíduos são um subproduto que está apenas fora do sítio, portanto é um recurso que está fora do sítio. Eu vou parar aqui porque senão não conseguem fazer mais perguntas. Oh Jorge, não, mas isso eu ia pôr essa pergunta, aliás, suscita várias questões. Em primeiro lugar, eu acho que nós temos um problema em Portugal, e tu falaste da produtividade dos materiais, existe também, temos uma taxa muito, muito baixa de reciclagem dos resíduos, precisamente em Portugal. E aqui não se pode propriamente dizer que haja falta de tecnologia, não é? Porque a diferença de nós, por exemplo, para a Alemanha é avassaladora. E, portanto, eu acho que há uma questão de educação e isso vai melhorar com o tempo, não é? Com as gerações mais novas já estão mais alertas para esta questão. Mas se calhar também faz aqui uma certa falta de políticas públicas, porque se eu acho que toda a gente enfim, de políticas públicas no sentido de educar as pessoas, mas se calhar também a nível dos municípios para assegurar que de facto fazem essa separação de resíduos. Isto era a primeira pergunta. Será que Portugal tem condições para conseguir fazer um bocadinho melhor, em particular nesta coisa da reciclagem? E depois tocaste num tema que eu de facto acho que é muito relevante. O Pacto Ecológico Europeu também fala na reutilização e na economia circular, etc. Mas a questão que eu gostava de pôr era se não faz falta ou não faria falta aqui, ou não é fazer tanto falta, mas ao menos enfoque em questões, por exemplo, como a biodiversidade. E até em temas do que diz respeito à proteção dos oceanos, não é que não esteja lá, mas quando vamos olhar para os objetivos concretos, eles são mais, pronto, para a área do ambiente e já são ótimos para a área do ambiente e do clima e das emissões e da eficiência energética e economia circular. Mas há aí uma falta de umas coisas que se calhar é menos óbvio, não é? Para as pessoas quais são as vantagens. E será que nós não vamos neste processo, nos próximos anos em que vamos adaptando os targets, se isso não faria sentido ir adaptando também, começando a criar indicadores de facto que deveriam ser cumpridos ou que deveriam ter um objetivo em termos, por exemplo, de biodiversidade? Muito bem, começamos pelos resíduos, depois vamos à biodiversidade. Portugal passou por várias fases na área dos resíduos e uma das primeiras fases foi acabar com as lixeiras. Depois passamos a uma fase de sensibilização ambiental para que cada um de nós em casa passasse a separar mais os resíduos e do lado dos municípios pudesse haver uma recolha seletiva. Em vez de se fazer uma recolha de resíduos de uma forma diferenciada, uma recolha seletiva por tipologia de resíduos. Houve depois uma fase seguinte que era eliminar os resíduos em aterro, porque mais uma vez se os resíduos são recursos que estão fora do sítio, se os estamos a colocar em aterro ou em incineração, estamos na prática a deitar fora recursos. Isso envolveu também, portanto, estou a descrever várias fases, envolveu também passar a utilizar os resíduos na produção de energia, nomeadamente através da utilização de biogás gerado a partir do metano dos resíduos. Mas há aqui uma fase que eu direi que é determinante, que é a utilização dos resíduos no processo industrial. Isto é, toda a conversa que se tem feito sobre resíduos, e houve uma grande evolução, e eu concordo contigo, Inês, é preciso metas mais ambiciosas na reciclagem, é preciso reforçar a ambição para 2030 e depois disso na vertente dos resíduos, mas há uma dimensão que é cada vez mais determinante, que é o lado da economia e o lado da indústria. Eu recordo-me quando lançamos o Compromisso para o Crescimento Verde, que estabeleceu políticas, medidas e iniciativas para 2020 e para 2030 e que juntou 100 associações da área financeira, da área empresarial, ONGs, fundações, a academia, apontávamos para uma meta que era de 86% de incorporação de resíduos na economia, e também em 2030. E também um aumento da produtividade dos materiais em pelo menos 30% até 2030. Isto é, estamos a falar de metas diferentes
O meu ponto de partida é o seguinte: depois de tudo o que já foi feito no lado dos resíduos em Portugal, não pode ser com o mesmo tipo de metas que se consegue alcançar o patamar superior da ambição. Metas sobre redução da deposição em aterro, metas sobre reciclagem, sobre redução, etc., foram muito importantes numa primeira fase. Essas metas devem ser reforçadas, mas há alturas em que, se queremos ter processos mais disruptivos, temos que fixar novos horizontes de ambição. E eu considero que aquilo que não se consegue medir, não se consegue gerir e não se consegue incentivar. Ora, muitas vezes não estamos a medir as coisas certas. E eu penso que é cada vez mais importante começar a medir a incorporação de resíduos na economia, para termos, de preferência, 100% de resíduos incorporados no processo industrial. Não é só nós, cidadãos, ou os municípios que têm que mudar de vida, é também a indústria que, quando desenvolve os seus processos de produção, tem de começar a incorporar cada vez mais resíduos como matéria-prima, e é também a produtividade dos materiais. Todos nós falamos de produtividade. Produtividade da mão de obra, produtividade muito associada ao capital humano e à boa utilização dos recursos financeiros. Ora, é a altura de começar a falar da produtividade dos materiais. Portanto, estas metas, e eu estou apenas a falar de 2 metas, eu admito que possam existir outras metas, mas eu acho que muita da inovação na política pública tem que passar precisamente por tentar perceber o porquê das coisas e porque é que, depois de um processo evolutivo, acaba por haver uma certa estagnação, e, na minha opinião, só mesmo com novas métricas podemos dar o salto. Nós tivemos essa experiência na energia. Durante muito tempo, a política energética era uma política sobre segurança de abastecimento. E foi quando se começaram a introduzir metas sobre energias renováveis e eficiência energética que se começou a operar uma verdadeira descarbonização. Portanto, na área da economia circular, eu penso que a introdução de novas metas pode ser importante. Agora, o tema da biodiversidade é absolutamente decisivo, Inês. A biodiversidade é o parente pobre da discussão sobre as questões ambientais. E é aquela, devo dizer, que me causa maior preocupação. Acompanho esta área há muito tempo e é a área onde eu vejo menos valorização do ponto de vista económico da proteção ambiental. Na área dos resíduos, lá fomos conseguindo passar de uma fase de não deite fora, ou deite fora melhor, para uma fase de isto faz parte da economia. A economia circular, como estamos a falar. Na área das alterações climáticas, fomos começando a colocar um valor nas coisas. Taxas de carbono, comércio de emissões, o Sistema Europeu de Comércio de Emissões, que fui autor, como quando fui deputado europeu, que na prática estabeleceu mecanismos de internalização das externalidades ambientais na indústria europeia e no setor da produção de energia. Portanto, já se põe um preço nas coisas, no quilowatt-hora que é produzido, no saco de cimento que é vendido, no quilo de metal que é utilizado nos processos industriais. Está lá o valor de CO2 internalizado. Mas na biodiversidade continua a ser um azar as pessoas viverem em áreas protegidas. Reparem, coloquemos-nos, nós que estamos nesta conversa, a viver no Gerês, no Parque Natural Nacional da Peneda Gerês. Não pode construir, não pode urbanizar, não pode produzir, não pode desenvolver projetos mais intensivos na área agrícola ou na área industrial ou na área turística, mas nós queremos que essas pessoas que vivem lá protejam aqueles ecossistemas, aquelas espécies de fauna e de flora em nosso nome. Eu estou a falar do Gerês, podia falar da Rábida, podia falar da Amazónia, podia falar de qualquer dos pulmões ou das riquezas naturais que existem no mundo. Como é que isto tem sido tratado? Tem sido tratado essencialmente na perspectiva do não faça, no fundo, numa lógica de regulamentação e de regulação e não tanto de internalização das externalidades ambientais. O que é que seria desejável? O que seria desejável é que eu, que vivo no Gerês, teoricamente, tivesse alguma forma de remuneração
pelos serviços de proteção dos ecossistemas. Isto é, remunerar os serviços de ecossistemas. Quando eu protejo uma floresta, quando eu protejo a biodiversidade, estou a gerar um valor económico que vai para lá da própria matéria-prima associada a uma árvore, por exemplo. Há o sequestro de CO2, a fixação de terras para evitar a erosão, a regularização dos recursos hídricos, a fixação de minerais. No fundo, há um conjunto de serviços proporcionados pelos ecossistemas ao qual não foi dado um valor. Ora, se o valor fosse dado, se puséssemos um valor económico nestes serviços de ecossistemas, era possível remunerar as pessoas, as populações e os municípios que estão a tratar desses ecossistemas em nosso nome. Isso ainda não foi feito. E eu julgo que esta é uma área que é tecnicamente difícil, porque o CO2 é uma commodity e é fácil tratar de CO2 e pôr um preço no CO2. Pôr um preço numa árvore, pôr um preço numa espécie, não é, obviamente, algo que seja aceitável da mesma forma que o CO2, mas ainda assim eu acho que isto é incontornável. E, portanto, eu direi, Inês, que este é provavelmente a área onde há mais trabalho a fazer, a nível nacional e a nível internacional. Em Portugal tentamos fazer uma coisa que foi o natural.pt, começar a dar um rótulo aos produtos que eram desenvolvidos em áreas protegidas, para quando eu vendo azeite, ou vinho, ou mel, ou nozes, ou quando acolho alguém num hotel, numa área protegida, possa ter, tal como existe a bandeira azul, possa haver o sinal, o selo natural.pt para dizer, bom, está num sítio que protege o ambiente. Mas estamos a falar ainda de passos que são insuficientes. Portanto, eu acho que este é o elefante na sala, sem dúvida. Então, uma última pergunta da minha parte, Jorge, que é sobre a pobreza energética. Nós temos um desempenho absolutamente trágico em Portugal em termos de pobreza energética e não temos sequer, de facto, uma ideia exata do problema, porque não há, enfim, não há nenhum levantamento sistemático da situação. Existe. Do tempo do governo anterior houve várias medidas que foram feitas, no tempo do teu governo, várias medidas que foram feitas para tentar, enfim, reduzir os custos de eletricidade, por exemplo, para as famílias mais desfavorecidas, mas de facto o problema é um problema estrutural que permanece e neste momento nós somos dos países que têm, eu acho que é chocante, é um dado chocante e penso que muita gente não saberá isto, mas 1 em cada 5 famílias considera que não se consegue aquecer a sua casa suficientemente. 1 em cada 5 famílias, não é? Isto, se olharmos para a União Europeia, em média, é 1 em cada 14 famílias. Portanto, a nossa taxa é um desastre absoluto e, infelizmente, o que me parece é que, quando olhamos até para os planos atuais do governo, que vai receber fundos muito significativos no quadro, enfim, dos fundos europeus, não há, embora o governo diga que vai fazer um plano, mas por enquanto não existe ainda um plano sistemático sobre como é que nós vamos resolver esta questão, que passa também pela eficiência energética, parece-me, mas eu gostava de saber qual é a tua opinião a este respeito e o que é possível fazer para reduzir estes dados, enfim, esta incidência de pobreza energética que é de facto trágica em Portugal. Esse é provavelmente o indicador, de todos os indicadores, devo dizer, é o indicador que devemos sentir mais vergonha. É o tema da pobreza energética e isso deve envolver respostas a vários níveis. Um é a redução dos custos da energia e isso passa por ir cortando nas rendas de energia e esse trabalho, de facto, foi feito e começa-se a ver agora os resultados, porque na prática há sempre uma decalagem entre o momento em que se corta nos custos e o momento em que esses custos se repercutem, porque no fundo o corte nas rendas é feito num momento que incidem sobre decisões tomadas num período anterior, mas que só se fazem sentir no momento em que o megawatt-hora começar a funcionar. E, portanto, imaginem um concurso de energia que foi feito em 2002, que gerou rendas que eram consideradas inaceitáveis, que foram cortadas em 2014, sobre projetos que só vão começar a funcionar em 2016. Ora, em termos práticos,
entre o momento em que a renda é gerada, a renda é cortada e os custos se repercutem, a redução de custos nos consumidores, existe uma diferença. Mas, portanto, esse trabalho do corte nas rendas da energia é essencial. Durante muito tempo confundiu-se esse corte nas rendas apenas com a eletricidade. Ora, a verdade é que existem sobrecustos também no setor petrolífero, e empenhei-me na altura, como te recordas, no corte de rendas que foram geradas com os contratos take or pay da Nigéria, que oneraram o sistema de gás em Portugal, portanto não é só na eletricidade. O gás de botija é onde existem maiores discrepâncias de preço entre Portugal e Espanha e dentro de regiões em Portugal. A simples circunstância de durante muito tempo não ser possível trocar uma botija de uma forma simples, em que se tinha que ficar amarrado ao comercializador e não havia, portanto, possibilidade de troca de garrafas entre utilizadores, entre comercializadores. O facto de não se contar o gás que ficava no fundo da garrafa, porque fica sempre gás no fundo da garrafa. Eu podia dar uma série de exemplos que foram também alvo de iniciativas, portanto, isto do lado dos custos. Depois há a discriminação positiva, e é necessário reduzir custos para toda a gente, através de cortes nas rendas, maior competitividade no setor energético, mas depois é necessário discriminar positivamente quem tem menos. E as tarifas sociais são importantes, são cada vez mais relevantes também no setor da água, não só da eletricidade e do gás. Portanto, essa é também uma dimensão importante e, como disseste, a ambição foi aumentada há uns anos em relação à tarifa social, mas depois há outras dimensões que são mais associadas à modernização e ao risco de haver uma divisão entre aqueles que podem investir e aqueles que não podem investir. Portanto, imagina um cenário em que, os preços da energia são reduzidos, até à tarifa social, mas depois eu, em minha casa, porque sou um cidadão com menos recursos, continuo a perder energia pelas frinchas da porta, pelo teto, não consigo instalar painéis solares, continuo a estar muito dependente ou de gás, ou de eletricidade, ou de fuel óleo para aquecer as águas, sou muito dependente da aquisição de eletricidade à rede quando podia instalar painéis para a produção de eletricidade em casa. Ora, aí o que conta é tesouraria. E até pode haver um modelo económico que faça sentido. Eu posso é não ter dinheiro. Porque esta questão do custo-benefício dos investimentos é muito bonito se as pessoas tiverem condições para investir ou para se endividarem. Portanto, quando me falam do retorno de investimento, da eficiência energética, dizendo, eu se substituir os vidros por vidros duplos, se calafetar as janelas, se substituir o telhado da casa e colocar uma melhor impermeabilização, se instalar painéis solares, fotovoltaicos e térmicos, a minha fatura energética vai baixar na água, vai baixar no lado do gás e no lado da eletricidade, e eu consigo recuperar o investimento em 3 ou 4 ou 5 ou 6 anos. A questão é, mas quanto é que custa o investimento inicial? E se o investimento inicial, imaginem, para fazer tudo isto custa ou 3, ou 5, ou 10, ou 20 mil euros, eu até posso ter um retorno passado 6 anos e ter recuperado todas as economias. Eu não posso é dizer a um cidadão que ganha um salário mínimo que deve investir em painéis solares, porque isso lhe vai permitir baixar a fatura energética. Portanto, eu acho que há aqui uma questão decisiva, que é utilizar o sistema financeiro com garantias de Estado e os fundos europeus para baixar os juros, quase uma lógica de perpetuidade, de uma forma a que o investimento não seja um luxo e que seja algo que as pessoas possam aceitar, e há várias soluções. Na altura, quando estivemos no governo, foi lançado o instrumento financeiro para a eficiência energética, o instrumento financeiro
para a reabilitação urbana, que na prática o que é que fazia? Pegava em fundos europeus do POSEUR, imaginem, 1.000 milhões de euros para reabilitação urbana e para eficiência energética. E com isso fomos ao BEI e dissemos ao BEI, este é o capital nacional, que é dos fundos europeus, coloquem, por favor, com fundos AAA do BEI, uma outra parte, mais 1.000 milhões, e com isso vamos à banca comercial buscar mais 3 ou 4 bi, e desta maneira está estruturado um produto financeiro, que depois seria comercializado pela banca, que permite aos cidadãos aceder a investimento, a financiamento, a custos baixos, e depois entra aqui, estou a concluir, entra aqui os operadores que devem dividir o risco também. Há um conjunto de entidades que, do setor mais industrial, que reparte o ganho da eficiência entre o consumidor e a própria empresa. E, portanto, eu vou, como empresa, vou ter a casa de alguém e digo, olha, o senhor consegue, ou a senhora consegue reduzir a sua fatura energética em 50%. Eu trato do investimento, não precisa de gastar um cêntimo, eu trato do investimento, o que preciso é que me dê metade dos ganhos da eficiência energética que vai ter, que são monetizados, durante os próximos anos, até isto estar amortizado. Portanto, o que eu estou a dizer é que a pobreza energética tem de envolver também uma maior sofisticação e modernização no modelo de financiamento à energia em cada uma das nossas casas, para que não seja um luxo alguém ter um carro elétrico ou alguém ter painéis solares. E hoje existe essa lógica. Só aqueles que têm mais recursos é que têm painéis solares em casa, têm carros elétricos. Ora, a verdade é que aqueles que mais precisam de reduzir a sua fatura energética são os mais pobres. E, portanto, temos aqui um paradoxo que tem que ser resolvido. Eu peço desculpa que a resposta foi longuíssima, mas esta é a pergunta mais importante. Não, mas foi muito interessante, Jorge, e de facto é o problema que nós nos deparamos em Portugal. Acho que é de facto, como tu dizes, o que nos deve fazer mais vergonha é isso, porque a economia verde também tem que se servir para a coesão, não é? Não pode ser para tornar precisamente para ainda aumentar mais as desigualdades, e isso acho que é um ponto que tu fazes. Mas deixa-me reagir, se me permites, com um caso prático em França. Porque eu acho que esta questão que estás a trazer de juntar o social e o ambiental e o energético é decisivo. Eu trabalho nas áreas do ambiente e da energia há muitos anos e sempre achei perigoso o fundamentalismo de quem quer impor aos outros uma visão verde apenas porque sim, sem explicar que além do benefício ambiental tem de haver um dividendo social e económico. Portanto, eu acho que a única forma de ter políticas ambientais ambiciosas é se elas forem sociais e económicas ao mesmo tempo. Nós vimos o que aconteceu com a fiscalidade verde em Portugal e em França. Eu não quero estar sempre a falar da fiscalidade verde em Portugal, apenas porque estive envolvido nisso, mas é porque conheço melhor e, portanto, só posso falar daquilo que conheço. Quando fizemos a reforma da fiscalidade verde, fizemos uns cálculos e chegamos à conclusão que a introdução daquela bateria de taxas verdes, se obedecesse a um contexto de neutralidade fiscal, portanto a carga fiscal não aumentava pelo agravamento de taxas verdes, porque era alocado à redução de outros impostos, tentamos perceber, certo, mas o que é que isto vai gerar em termos de competitividade e em termos de emprego? Até pode ser bom para o ambiente, até pode ser neutral do ponto de vista fiscal, não estamos a aumentar os impostos, carga fiscal de forma agregada, mas no fim do dia isto gera algum benefício além do ambiental, benefício social e económico, e os estudos que foram feitos apontam para um acréscimo no PIB gerado pela fiscalidade verde e um acréscimo no emprego gerado pela fiscalidade verde, claro que numa fita de tempo mais longa. O que é que fizeram em França? E conhecemos o fenómeno do gilet jaune, dos coletes amarelos. Foram lançados impostos ambientais, taxas de carbono, que não foram acompanhadas da redução de outros impostos, e as pessoas foram para a rua. Portanto, isto permite ver que, se não houver uma lógica de transição justa, se não houver uma ponderação das questões sociais associadas às questões ambientais, nós vamos perder as pessoas nesta conversa. Portanto, é muito importante que o Pacto Ecológico Europeu
não seja um pacto verde, mas seja um pacto de desenvolvimento sustentável. Um pacto que há a economia dos materiais, há a economia circular, há a aposta na biodiversidade e na sua proteção, ao combate às alterações climáticas, à descarbonização na energia e nos transportes, associe sempre um dividendo social e um dividendo económico. E que não seja só para as próximas gerações. Que seja um dividendo também no curto prazo, do ponto de vista social e económico, sob pena de perdermos as pessoas nesta conversa. Exatamente, muito bem. Então eu se calhar como última pergunta vou passar ao Luís, que vai falar um bocadinho sobre o financiamento, vai fazer uma pergunta curta sobre financiamento, para terminarmos aqui sobre como é que nós vamos pagar isto tudo. Não, o desafio, Jorge, muito obrigado. O desafio que eu vou deixar para, digamos, para uma última reflexão, tem a ver com o mercado financeiro e com aquilo que tem sido as tendências dos últimos anos, de vermos um enorme influxo de fundos privados para temas da sustentabilidade, portanto, não apenas a parte ambiental, mas a parte também do social e do governance. Já é um tema antigo, mas se calhar não teve uma explosão tão grande como após, digamos, aqui a questão após a pandemia e pronto, e depois eu creio que também estes fundos europeus de recuperação trouxeram aqui um gatilho, um catalisador para antecipar aqui uma série de expectativas, e eu penso que toca um bocadinho daquilo que se falou, porque de facto alguns investidores começam de facto a percepcionar essa alteração do paradigma, portanto o fundo, por exemplo, o fundo soberano, os fundos soberanos da Noruega já anunciou uma enorme reafetação dos fundos relativamente a este aspecto, e também temos vindo a senhora Lagarde anunciar que é a intenção dela que os próximos programas de estímulos incluam de facto as chamadas green bonds, portanto os veículos de financiamento já dedicados a projetos verdes. Nós sabemos que muitas das coisas relativamente a estas tecnologias mais limpas no financiamento de projetos das centrais solares, seja de eólicas, têm encontrado muitas dificuldades, talvez até mais fora da Europa, onde o modelo não tem tanta força em termos de subsidiação de fundos europeus institucionais. Tem encontrado ainda no que diz respeito aos custos de capital. Portanto, eu gostaria de tentar encontrar aqui um mix, porque também há muitas queixas nos mercados, nos investidores, relativamente àquilo que é a definição e regulação, ou a definição daquilo que é o green bond, ou que é as possibilidades de efetivamente não haver uma má utilização destes instrumentos financeiros. Há aqui ainda um caminho a percorrer, mas a dinâmica dos fundos é de facto muito forte, o que significa que provavelmente vamos ter aqui uma década onde teremos estes fundos e teremos também uma enorme entrada da percepção do valor privado, porque de facto começa a ter-se essa percepção de que investir verde é investir, não é só pelo bem do mundo, mas é também rentável para os acionistas e para os detentores do capital. Era deixar um bocadinho aqui este desafio para uma reflexão mais financeira sobre este tema do Pacto Verde. Obrigado, Luís. Eu tenho estado a trabalhar muito nisso, aliás, nas funções que exerço na OCDE, na diretor da Cooperação para o Desenvolvimento, trabalhamos essencialmente no financiamento ao desenvolvimento, e em que medida é que a ajuda pública deve deixar de ser o único recurso ou o principal recurso do financiamento ao desenvolvimento. Quando digo ajuda pública, digo também os impostos que são gerados, os recursos próprios dos países, e que passa a haver cada vez mais o envolvimento do setor privado no financiamento ao desenvolvimento. E antes de responder diretamente à pergunta colocada pelo Luís, acho que também temos noção do tamanho do problema. Nós, em 2015, assinamos todos, à escala mundial, a Agenda 2030, com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e surgiu uma pergunta: quanto é que isto custa? Quanto é que custa cumprir os 17 objetivos, começando pela erradicação da pobreza e da fome, a descarbonização, a biodiversidade, as cidades, bom, aquela lista toda de 17 objetivos. Chegou-se à conclusão que custaria 2,5 trillion dólares anuais de financiamento para suprir as necessidades que os países têm para atingir aquelas metas, em especial nos países em vias de desenvolvimento.
O que aconteceu com a pandemia é que esse gap passou de 2,5 para 4,2, porque os países em vias de desenvolvimento, neste momento, têm $1 trilhão a menos, ou melhor, a mais de despesas em relação àquilo que tinham em função da pandemia, e estão a receber 700 bilhões de dólares a menos anual de investimento direto estrangeiro e de remessas dos imigrantes. Eu não vou perder muito tempo com isso, porque não é o tema da nossa conversa, mas é apenas para dizer que as necessidades de financiamento ao desenvolvimento aumentaram, mas não devemos ter nenhuma razão para ser pessimistas, na medida em que o mercado financeiro dispõe de 379 trilhões de dólares entre mercado de capitais, investidores institucionais e o sistema financeiro em geral. Existem 379 trilhões de dólares. E estamos a falar, portanto, de 4,2. Diremos, bem, bastaria alocar 1% do que está disponível no mercado financeiro para termos o problema dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável resolvidos. E é por isso que nos devemos questionar, mais do que se o dinheiro chega ou não chega, porque há financiamento, perguntar porque é que o dinheiro não chega à área da sustentabilidade tanto quanto deveria chegar quando existem recursos disponíveis à escala internacional. E é aí que o tema das policies, da política, desempenha um papel absolutamente decisivo. Aquilo que o Luís referiu ligado à taxonomia é importante. Não se pode continuar a tentar atrair investimento para as áreas da sustentabilidade ou com blended finance, são mecanismos financeiros que combinam o financiamento público e privado, nomeadamente garantias, ou com impact investment, ou com green bonds, ou com SDG bonds, se não existir uma taxonomia e regras e mecanismos que permitam medir. Ora, as pessoas ficarão chocadas com o número de métricas diferentes que existem para medir impacto. Fala-se muito de investimento de impacto, mas existem mais de 200 iniciativas de definição de impacto. Não existe uma base de dados comum, não existe uma forma de comparar projetos. E, portanto, eu acho que há uma primeira resposta àquilo que o Luísa coloca é preciso regular. É preciso regular e aproveitar a regulação financeira, Basileia e outro tipo de regulação para adequá-la cada vez mais às questões de investimento na sustentabilidade. É preciso definir novas métricas, novas formas de medir sustentabilidade, investimento de sustentabilidade, daí a taxonomia europeia tenha sido um contributo tão importante. Mas depois há uma outra dimensão que é, julgo eu, a mais importante, que é das políticas. Quando alguém está sentado em frente a um computador a ver os índices do Dow Jones, ou do Nasdaq, ou da Euronext, ou está a tomar decisões no board de um banco, quando tiver que decidir onde investir, pode investir, e eu espero cada vez mais, com uma lógica de propósito, com uma lógica de responsabilidade social, ambiental, de sustentabilidade. Mas no fim do dia vai ter que ser avaliado pela remuneração que conseguiu gerar para os seus acionistas, para os seus investidores. Ora, no fim do dia, esse investidor vai investir onde considerar que existem condições de estabilidade, de previsibilidade, de rentabilidade, de competitividade, de produtividade que façam sentido. Dando um exemplo muito prático, alguém vai investir num projeto de energias eólicas, por exemplo, no Bangladesh ou no Mali ou na Nigéria ou no Niger, se não tiver a certeza que esse investimento em energias renováveis vai ser remunerado com sistemas de pricing, com sistemas de tarifas, com uma regulação do setor energético que possa dar estabilidade, previsibilidade, com apetrechamento dos recursos humanos. Bom, isso não vai acontecer. Portanto, eu acho que é muito importante uma coisa que raramente se fala quando se fala de financiamento, que é políticas públicas que
que acaba por ser, do meu ponto de vista, o mais poderoso dos mecanismos de atração de investimento. No fim do dia, o que está em causa não é a falta de financiamento, é a falta de políticas que tornem esse investimento mais atrativo e mais reprodutivo. Dando exemplos práticos, porque eu acho que é importante dar exemplos práticos daquilo que me parece, olhando para o Green Deal e para a agenda europeia e para o contexto internacional, neste momento é decisivo. Nós temos 3 gaps que não estão resolvidos, ou 3 níveis de incoerência. Em primeiro lugar, Paris não cumpre Paris. O objetivo de Paris era limitar a temperatura a 1,5 graus em relação ao período pré-industrial. Hoje já estamos com 1,2 graus. Se depois somarmos as metas que todos os países levaram para Paris, para o Acordo de Paris, chegamos à conclusão que o somatório dessas metas da redução das emissões vai levar a um aumento da temperatura de 3,2 graus. Portanto, nós podemos continuar a debater se os Estados Unidos devem voltar ao Acordo de Paris, se Paris depende de alguma coisa para passar à fase da ação. Bom, essa é uma conversa que eu direi que nos desfoca do essencial, que é Paris não cumpre Paris e é absolutamente incontornável rever as metas de Paris para as tornar compatíveis com o objetivo de 1,5 graus. Primeira incoerência. Segundo, isso tem a ver com financiamento, porque no dia em que isso for feito, os investidores vão perceber que vai haver mais condições de investimento na descarbonização. Segundo exemplo prático, os países estão a assumir todos objetivos de neutralidade carbónica para 2050. Portugal foi o primeiro, neste momento existem 126 países do mundo com objetivos de neutralidade carbónica para 2050, alguns para 2060. Neutralidade carbónica faz parte do objetivo do Pacto Ecológico também. Há uma pequena pergunta que se deve fazer, mas 2050, mas o que é que vai acontecer na próxima década? É que nós podemos ter objetivos de neutralidade carbónica para 2050 e perdermos essa possibilidade já nos próximos 10 anos. Porque se nós não conseguirmos avançar com reformas nos próximos 10 anos, pôr um preço nas coisas com taxas de carbono, acabar com os subsídios aos combustíveis fósseis, promover a mobilidade elétrica e a mobilidade sustentável, promover as energias renováveis, acabar com a utilização de carvão na produção de eletricidade, promover a eficiência energética. Eu podia fazer aqui uma lista longa de medidas. Se não existirem medidas concretas, no curto prazo, não vamos chegar de modo nenhum à possibilidade de ter neutralidade carbónica daqui a uns anos. Esta é a segunda incoerência. O que é que isto quer dizer, Luís? Quer dizer que se eu fizer reformas no mercado energético, no mercado dos transportes, no mercado da sustentabilidade, nós vamos conseguir que os investidores possam ter um mercado onde investir e ter rentabilidade que compatibilize o seu interesse com o interesse geral e com o bem comum. E finalmente há uma terceira incoerência, e com isso termino, que é o nós e o eles. Achar que estamos sozinhos no mundo, não perceber que a descarbonização e o combate às alterações será impossível se não apoiarmos os países em vias de desenvolvimento. 85% dos pobres no mundo vivem nos 21 países mais afetados pelas consequências da mudança climática. Ora, estes pobres não são aqueles que mais emitem. Reparem a injustiça da questão climática. As principais consequências vão surgir nos países que menos emitem, porque não existe uma nacionalização dos impactos das alterações climáticas. É um tema global. Em segundo lugar, sabemos que estes países, 1.000 milhões de pessoas não têm acesso à eletricidade, 2.400 milhões não têm acesso a saneamento, quase 1.000 milhões de cidadãos em situação de pobreza extrema, que agora aumentará em função da pandemia. Ora, para esses países, o que estamos a dizer é não podem desenvolver-se, porque nós temos um problema que são as alterações climáticas. Esses países têm a expectativa de passar de 1.000 milhões de utilizadores de veículos, automóveis, para 2.400 milhões nas próximas 2 décadas. A utilização de recursos que é necessária para retirar 1.000 milhões de pessoas da pobreza extrema e colocá-las na classe média, a satisfação das necessidades que legitimamente têm de se desenvolver não pode ser feito de uma forma incompatível com o combate às alterações climáticas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que 2/3 de todo o financiamento mundial para alterações climáticas tem que ser destinado aos países em vez de aumento. Se não atribuirmos dos $7 trilhões
que são necessários anualmente para descarbonizar, chegando a 1,5 graus, se não atribuirmos 2/3 desse investimento, público e privado, aos países em vias de desenvolvimento, podemos esquecer o objetivo de 1,5 graus. O que é que isto significa? Significa que, se o fizermos, estamos a criar também oportunidades para o financiamento e para o investimento. Hoje já existem 30 trillion dólares de ativos sob gestão que incidem sobre a área da sustentabilidade. E há duas formas de olhar para isto. Dizer, já existem 30 trillion, ou podemos dizer, ainda existem 350, mais 350, ou quase 350 trillion, que ainda são sustainability blind. Isto é, 90% do financiamento internacional não atende às questões da sustentabilidade. Portanto, eu acho que convém termos uma visão simultaneamente inconformista, ainda faltam 90%, mas otimista, quer dizer, o dinheiro existe, basta que tenhamos políticas públicas e regulação do setor financeiro que permita fazer o casamento entre a procura e a oferta e a competitividade e a sustentabilidade. E, portanto, eu sou um otimista inconformista e, acima de tudo, reformista. Muito bem. Jorge, muito obrigada. Isto foi uma conversa super interessante e, portanto, obrigadíssima pelo teu tempo. Obrigada também ao Pedro e ao Luís, que foram os co-moderadores aqui comigo. Foi um gosto. E obrigada, e olha, boas férias e bom Natal. Obrigado, Jorge. Muito obrigado e parabéns por estas iniciativas da IANA. Espero poder contribuir noutras alturas. Parabéns. Muito obrigada, muito obrigada.